Eu nunca deveria ter me casado com uma mulher velha como você. As mulheres mais jovens são muito melhores. Me sinto envergonhado só de ser visto com alguém como você. Se eu pudesse voltar no tempo, reorganizaria toda a minha vida. Essas foram as palavras do meu ex-marido, Paulo, há 10 anos, quando ainda éramos casados. Meu nome é Jennifer, tenho 48 anos. Me casei com o Paulo quando tinha 3, e ele, 28. Sou enfermeira e conheci Paulo no hospital, logo depois que ele terminou o estágio de medicina. Ele era curioso, cheio de perguntas e vivia me procurando para pedir ajuda. Aquele jeito dele, meio dependente, me fazia querer cuidar dele. Mesmo com a diferença de idade e de cargos, eu enfermeira, ele médico, começamos a conversar todos os dias. Isso nos aproximou, e acabamos namorando. No começo, fiquei insegura por causa da idade, mas Paulo sempre demonstrou que isso não era um problema. Com o tempo, deixei o medo de lado. 2 anos depois, nos casamos. Porém, 5 anos depois do casamento, Paulo começou a mudar. Passou a fazer comentários duros, dizendo que teria sido melhor ter casado com alguém mais jovem. No hospital, ele vivia rindo e conversando com as enfermeiras novas, e embora aquilo me incomodasse, escolhi ignorar, afinal, era nosso local de trabalho. Mas um dia, descobri que ele estava tendo um caso. A amante era uma ex-paciente, alguém que eu nunca tinha visto porque trabalhávamos em setores diferentes. Ela era 10 anos mais nova do que eu. Lembro bem do momento em que ele jogou isso na minha cara. Com uma mulher da sua idade, é difícil até ter filhos. Ela já está grávida do meu filho. Ele disse isso rindo, como se não tivesse feito nada errado. Depois disso, não dava mais para continuar. Concordei com o divórcio e comuniquei que buscaria pensão alimentícia, o que o deixou furioso. Eu fiquei casado com uma velha por 5 anos e agora você quer pensão? Eu é que deveria ser recompensado por ter aguentado tudo isso, ele gritou. Mesmo sendo infiel, Paulo não aceitava a ideia de pagar pensão. Até o pai dele entrou na história, dizendo que era normal a homens jovens se sentirem atraídos por mulheres mais novas. Fiquei indignada com a forma como eles minimizavam tudo o que eu tinha passado. Como Paulo se recusava a pagar qualquer quantia, fui atrás de um advogado. Já tinha sofrido demais com palavras duras e traições durante o casamento, não podia aceitar mais injustiça. O advogado me assegurou que pedir pensão era meu direito, e confiei nele para lidar com tudo. Dizem que o divórcio pode ser mais difícil que o próprio casamento. No meu caso, foi verdade. Mas, no fim, recebi o que era justo. Encerramos o contrato do apartamento onde morávamos e comecei a viver sozinha. Uma pequena vitória foi saber que Paulo trocou de hospital. Antes de sair, ainda soltou, e estou cansado de trabalhar em lugares cheios de velhas gananciosas como você. Ele seguiu com a mulher do caso, e embora eu soubesse que o casamento deles logo viraria assunto, Paulo já tinha garantido emprego novo. Isso me surpreendeu. Com o tempo, boatos sobre minha separação chegaram até os colegas. As pessoas cochichavam, me julgavam por ter sido deixada por um homem mais jovem. Isso afetou meu emocional, e resolvi sair do hospital. Depois de um tempo meio perdida, percebi que amava minha profissão e também gostava de manter o corpo ativo, então comecei a procurar outro trabalho. Por sorte, uma pequena clínica de maternidade, 2 estações de trem de onde eu morava, estava contratando enfermeiras. Fui chamada para entrevista e logo admitida. Era uma equipe pequena, mas o ambiente era acolhedor. Um dia, uma colega me disse, e Jennifer, você é muito atenta e os pacientes gostam muito de você. O diretor está feliz com sua contratação. Fiquei agradecida. Mas a tranquilidade durou pouco. Certo dia, chegou uma gestante transferida de outro hospital. Ao ouvir seu nome, fiquei desconfiada. Era o mesmo da mulher com quem Paulo tinha me traído. Achei que podia ser coincidência, mas quando ela disse que o marido se chamava Paulo e que era médico, não tive mais dúvidas. Era ela. E eles tinham se mudado recentemente para o bairro. Fiquei sem saber o que fazer. Não era apropriado sair contando para todo mundo quem ela era. Tentei manter o profissionalismo, mas, um dia, Paulo apareceu na clínica com ela. Quando me viu, ficou visivelmente surpreso. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou.
A esposa logo entendeu quem eu era e disse: "E espera, você veio trabalhar aqui só para nos provocar?" Expliquei que estava ali antes deles se mudarem, que nada foi proposital. Mas Paulo não quis ouvir: "Você está nos perseguindo. Quer causar confusão. Só está aqui porque foi dispensada por causa da sua idade. Você me sugou financeiramente, e agora não sei do que é capaz." Ele gritou isso na sala de exame, na frente de pacientes e funcionários. Todos ouviram. Fiquei constrangida e sem chão. Mesmo que ele estivesse claramente errado, a vergonha foi enorme. A esposa dele chorou e disse que achava que eu estava tentando prejudicá-la. Pediu ao médico que me afastasse e, mesmo sem ninguém duvidar de mim, fui convidada a sair da sala para evitar mais conflitos. Entendi que o bem-estar da paciente vinha em primeiro lugar, mas me senti completamente humilhada. Com isso, todos ficaram sabendo do meu passado com Paulo. O ambiente virou um pesadelo. A esposa dele continuava aparecendo, espalhando comentários maldosos sobre mim. Mesmo sem culpa, eu era a parte mais vulnerável da situação. Ela ainda estava no início da gestação e o parto seria só dali a mais de 6 meses. Permanecer naquele local por tanto tempo, com tudo isso acontecendo, seria insuportável. Então pedi demissão. O diretor não disse muito, mas percebi um certo alívio. Apesar de eu não ter feito nada de errado, me perguntava por que era eu quem tinha que sair. Sem forças para procurar outro hospital, voltei para a casa dos meus pais. Eles me receberam de braços abertos, sem julgamentos. No começo, fiquei só em casa, me sentindo culpada por não estar fazendo nada. Então aceitei um emprego de meio período em um supermercado próximo. Foi a primeira vez que trabalhei fora de um ambiente hospitalar, e, para minha surpresa, isso me fez bem. Era uma mudança de ritmo, um novo começo. Trabalhar em um hospital sempre foi muito gratificante, mas a pressão constante, o peso da responsabilidade e a necessidade de estar alerta o tempo todo acabaram me desgastando. Percebi que ficar longe desse ambiente estava fazendo bem para a minha saúde mental. Para não pesar nas costas dos meus pais, procurei seguir com a vida por conta própria. Hoje, olhando para trás, acho que deveria ter voltado para casa antes. 3 anos se passaram, e eu ainda morava com meus pais quando surgiu uma nova oportunidade. Fui convidada a me tornar funcionária fixa no supermercado onde trabalhava meio período. Reconheceram meu esforço e fiquei realmente feliz em aceitar o cargo. Alguns anos depois, recebi uma proposta inesperada: "E você se interessaria por um encontro para um casamento arranjado?" A pessoa que trouxe a ideia foi o gerente da loja principal. Eu tinha 45 anos na época e não pensava em me casar novamente, então recusei com educação. No entanto, ele insistiu. Disse que o pretendente tinha 47 anos, também era divorciado e havia passado por algo semelhante ao que vivi, a traição do parceiro, cerca de 20 anos antes. Depois de pensar um pouco, em conhecê-lo, decidimos nos encontrar diretamente, sem intermediários. Quando cheguei ao restaurante, ele já estava lá. Assim que entrei, ele levantou com pressa e derrubou a cadeira. Ficou vermelho de vergonha e, sem querer, comecei a rir da situação. "Eu sou o Eduardo. Obrigado por vir hoje. O prazer é meu. Sou a Jennifer." Talvez por esse início inesperado, a conversa fluiu de forma leve. Descobri que Eduardo havia me notado durante uma visita ao supermercado enquanto estava na cidade a trabalho. Ele ficou tão interessado que pediu ao gerente para nos apresentar. Curiosamente, esse gerente era seu pai, que havia sido professor universitário. "Eu gostaria de tentar algo sério, se possível", ele disse. Embora eu tivesse ido ao encontro decidida a recusar, me peguei querendo vê-lo de novo. Alguns meses depois, estávamos namorando e, com o tempo, decidimos nos casar. Meus pais aprovaram de imediato, encantados com a personalidade gentil de Eduardo. Nosso dia era tranquilo e cheio de carinho. Como já estávamos com mais idade, decidimos que não teríamos filhos. No entanto, quando completei 48 anos, comecei a me sentir estranha. Não, eu estava grávida. Nunca imaginei engravidar nessa idade. Achei que fosse apenas algum mal-estar passageiro, mas Eduardo pareceu perceber algo. "Acho que estou grávida", comentei. "Que maravilha! Quem será a sortuda?" "Na verdade, sou eu."
Ele ficou sem palavras, olhou para minha barriga e arregalou os olhos. Espera, se nós vamos ter um filho? Sim, parece que sim. Sério mesmo? Ele exclamou, me abraçando apertado. Isso é. Fiquei emocionada com a reação dele, mas a verdade é que eu também estava assustada. A gravidez em idade avançada traz riscos. No hospital, médicos chegaram a perguntar o que eu pretendia fazer, e eu entendi o motivo da preocupação. Algumas pessoas poderiam julgar que quantos anos vocês vão ter quando a criança completar 20. Mesmo assim, a ideia de interromper uma vida que já se formava era inconcebível para mim. Claro que vamos continuar com isso. É natural, disse Eduardo com convicção. As palavras dele me acalmaram. Mesmo com algumas inseguranças, decidimos seguir. Tomamos todos os cuidados possíveis, orientados pelos médicos. Nossos pais ficaram surpresos e preocupados, mas também felizes com a novidade. Escolhemos um hospital grande e bem equipado para o parto. O obstetra que nos acompanhava era um profissional atencioso, o que nos deixou mais tranquilos. Uma das consultas pré-natal, além do obstetra, também fui examinada por um clínico geral. Por precaução, Eduardo não pôde ir nesse dia por causa de um compromisso de trabalho, então entrei na sala sozinha. Para minha surpresa, lá estava ele e meu ex-marido, Paulo. Foi inacreditável reencontrá-lo naquele momento. Assim que me viu, soltou uma gargalhada. Você, grávida aos 48? Isso é impossível. O obstetra e a enfermeira ficaram desconcertados com a reação dele, mas Paulo continuou. Não tem cabimento uma senhora dessa idade querer ter um filho? Isso é nojento. Você não tem o direito de dizer essas coisas e se comportar assim na frente de pacientes, ainda por cima grávidas. Você se diz médico? Só estou preocupado com você, respondeu, em tom sarcástico. Esse hospital atende, em sua maioria, celebridades. Você realmente não percebeu onde está? Eu estava prestes a sair, mas o obstetra me deteve. Doutor Paulo, essa senhora é esposa do filho de um dos maiores doadores do Grupo Taylor. Talvez o senhor ainda não saiba disso, já que começou recentemente por aqui. Isso não pode ser verdade, murmurou ele, pasmo. Pois é. E ela também é minha paciente. Paulo ficou sem palavras. Eu, por dentro, sentia um misto de tristeza e força. Sabia que, dessa vez, estava cercada por pessoas que me respeitavam, algo que nunca tive com ele. Alguns comentários daquele médico já haviam sido ofensivos, mas suas últimas palavras ultrapassaram todos os limites. Como eu disse ao diretor, era difícil acreditar que um profissional da saúde pudesse agir assim. De repente, a porta se abriu. Desculpe pelo atraso. Minha esposa estava. A tensão na sala era quase palpável. Eduardo parou no meio da frase. Percebeu meu rosto incomodado, o semblante pálido de Paulo e o clima pesado no ar. O que aconteceu aqui? Perguntou, olhando diretamente para mim. Expliquei que o médico Paulo havia me dito que era nojento a dar à luz aos 48 anos. Assim que ouviu isso, a expressão de Eduardo mudou na hora. E quando mencionei o nome a Paulo, ele ligou os pontos. Eu já havia contado a ele sobre meu casamento anterior, incluindo o nome e a profissão do meu ex-marido. Você é o Paulo? Ele perguntou, em tom sério. Foi você quem insultou minha esposa. Eduardo ficou visivelmente indignado. Como pode falar assim com um paciente? Que tipo de hospital é esse? Não posso confiar a vida da minha esposa e do nosso bebê a um lugar onde um médico age assim. Nesse momento, a enfermeira que havia saído voltou acompanhada do diretor do hospital, o Sr. Taylor. Ouvi dizer que houve um incidente de grosseria aqui, disse o diretor. Diretor, pensei que este fosse um hospital respeitável. Meu pai o recomendou. Mas agora vejo que escolhi o lugar errado, comentou Eduardo, sem esconder a frustração. Por favor, aceite nossas desculpas. Este homem, ele não é mais nosso médico, respondeu o diretor com firmeza. Acabo de demiti-lo. O quê? Exclamou Paulo. Eu não sabia que ele tinha esse tipo de comportamento. Só o contratei porque um amigo pediu. Mas não precisamos de um médico que desrespeita pacientes. Ele nunca mais será visto neste hospital. Ei, diretor, o que está dizendo? Cale a boca. Saia daqui agora.
E não se aproxime nunca mais do nosso hospital. Antes que pudesse reagir, Paulo foi retirado da sala pelo obstetra que acompanhava meu caso. O diretor pediu desculpas com tanta sinceridade que conseguimos nos acalmar e sentar novamente. Ainda assim, Eduardo não estava satisfeito. Você só o demitiu porque meu pai é um dos grandes doadores deste hospital? Se não fosse por isso, teria deixado esse homem continuar aqui? Não, de forma alguma, respondeu o diretor, balançando a cabeça. Paulo estava aqui há apenas uma semana. O pai dele foi meu colega de turma na faculdade. Encontramo-nos recentemente, e ele pediu que eu desse uma chance ao filho, mas eu não tinha ideia de que ele se comportava assim. Sinto muito de verdade. Ele parecia sinceramente arrependido. E, de fato, nem todos os médicos daquele hospital eram como Paulo. O obstetra responsável era muito competente e atencioso. Então, mesmo depois do ocorrido, eu disse, se Paulo não estivesse aqui, eu me sentiria confortável em dar à luz neste hospital. Eduardo concordou. O pai dele, por sinal, era presidente de uma grande empresa com filiais por todo o país. Ele costumava doar parte de seus lucros para instituições de saúde e bem-estar. Quando jovem, sua esposa, a mãe de Eduardo, enfrentou problemas mentais e foi cuidada justamente por esse hospital. Por gratidão, ele sempre o apoiou, e foi por isso que recomendou o local para o meu parto. Alguns dias depois, para minha surpresa, Paulo entrou em contato comigo. Estava desesperado, implorando que eu intercedesse junto ao diretor para que ele fosse readmitido. Se você pedir por mim, talvez ele mude de ideia, disse. Fiquei chocada. Paulo sempre teve essa atitude arrogante e frequentemente era rude com os pacientes, por isso vivia pulando de um hospital para outro. Mesmo após tudo, continuava agindo da mesma maneira. Soube que seu pai havia dito que, se ele fosse demitido novamente, estaria acabado. Mas comecei a me perguntar se essa indulgência do pai é que o havia transformado nesse homem problemático. Eduardo estava ao meu lado quando Paulo ligou. Assim que entendeu o que estava acontecendo, pegou o telefone da minha mão e disse, com firmeza, se você me ligar ou se aproximar dela outra vez, eu vou à polícia e te denuncio por assédio. Paulo provavelmente ficou assustado, pois nunca mais tentou o contato. Algum tempo depois, voltando de uma consulta no hospital, parei em uma loja de conveniência, e lá estava ele. Paulo trabalhava ali. Ninguém mais o contratava como médico. Estava chorando muito, dizendo que sua esposa e seu filho o haviam deixado. Mas, sinceramente, não senti pena alguma. Apenas decidi evitar aquela loja daí em diante. No ano seguinte, dei à luz a uma linda menina, saudável e cheia de vida. Ela era simplesmente adorável. Prometi a mim mesma que a criaria com amor e responsabilidade, não importasse o que acontecesse. Eduardo, desde o primeiro segundo, foi um pai incrível, dedicado, carinhoso e presente. Sua doçura com nossa filha me emocionava todos os dias. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.